Ai, começamos! Começou! Deixa eu ver quem tá entrando aí. Ninguém entrou. Tudo bem. Bora esperar aqui. Sarinha entrou. Bora só esperar o pessoal chegar. Eu sempre quis falar isso, esse negócio de... Ah, bora esperar o pessoal entrar. Vou acenar pra todos vocês. Fernandinho. Ellenzinha. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Eu estou realmente bem nervosa, não vou mentir. Mas vai ser legal, vai ser muito legal. Olá, 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 olá. Bora dar uns 5 minutinhos pro pessoal que tá chegando. E aí a gente começa a nossa live, tá? Sarinha já tá por aqui. Oi, Davizinho! Vai ficar salva sim, Manu. Vai ficar salva sim. E aí vai começar. Gente, quem tiver pergunta, tá? Pode clicar nessa partezinha aqui do lado aí que tem um pontinho de interrogação. E você deixa sua pergunta que a gente vai depois deixar pra Sara responder, tá bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos! Ai, gente, aí onde vocês estão, tá fazendo calor? Por incrível que pareça, Fernandinho, sempre eu tô por aqui. Sempre, sempre, sempre. Olá, Pablo Rian, tudo bom? Seja muito bem-vindo. A galera tá entrando. Gente, onde vocês moram faz calor? Aqui no Maranhão tá fazendo um calor do inferno. Muito calor, muito calor, muito calor mesmo. Começou sim. E eu tô bem nervosa pra falar a verdade. Mas tamo aí, né? Olá, sejam muito bem-vindos. Deixa eu chamar a Sarinha. Peraí, que eu vou ver aqui como é que chama. Calor, né? Calor do inferno. Eu tô morrendo aqui. Gente, a gente já tem um número considerável de pessoas. Eu vou chamar a Sara, tá? Pra ela poder se apresentando e tal. Eu me apresento também. Haja naturalmente. Eu tô agindo naturalmente. Esse é o meu natural, da vizinha. Por incrível que pareça. E Sarinha! Tá, tá. Tá servindo como retorno. Tá retornando aí? Tá. E agora? Fala aí alguma coisa. Tá dando retorno? Oi, oi, oi. Tá. Tá. Bota o fone de ouvido se tu tem fone de ouvido. Bota o fone de ouvido. Tá, peraí. Senhora. Mais natural que na frente de R$ 3. Ah, tá bom, é cobre. Então, gente, enquanto a Sara tá vindo, eu gostaria de me apresentar e falar um pouquinho também sobre o Defiscast. Eu não sei se eu consegui, porque tá retornando, então eu vou esperar a Sara chegar mesmo. Porque tá atrapalhando. Boa noite! Quase nada de retorno. E aí? Deixa eu ver. Foi, Sara? Tá escutando direitinho? Tô. Dá pra ouvir direitinho também? Tá tudo ótimo, perfeito agora. Muito bem.
Beleza. Então, gente, sejam muito bem-vindos à nossa live do DefisCast. E primeiro eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é esse negócio de DefisCast. O DefisCast nada mais é do que um podcast de ciência. Então, a gente não trabalha só aqui no Instagram, a gente também tá nas principais plataformas de streaming, como Instagram, ou como Instagram não. A gente também tá no Instagram, mas enfim, como Spotify, como Google Podcast, dentre outros. E a gente vai começar uma série de lives. A gente vai trazer alguns alunos, tanto de mestrado quanto de graduação, possíveis professores também, para falar um pouquinho a respeito das suas áreas. E hoje a gente chamou a Sarinha maravilhosa, que é minha amiga desde a graduação. Ela é formada em Física pelo Instituto Federal do Maranhão e atualmente ela trabalha com astrofísica observacional. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar. Para quem não sabe, meu nome é Bruna e eu vou ser a anfitriã de hoje. E aí, Sarinha, pode falar um pouquinho de ti? Oi, gente da live. Como a Bruna falou, meu nome é Sara, né? Eu me formei em licenciatura em Física no IFMA, né? No Instituto Federal do Maranhão. E atualmente eu faço o penúltimo período, digamos assim, era para ser o penúltimo que estava entrando, mas né, com essa pandemia, em astrofísica observacional na Universidade Federal do Ceará, né? E atualmente eu estou trabalhando com a relação, com o comportamento da relação idade-metalicidade distância de estrelas do tipo F e G na vizinhança solar. É isso. Ixi, pisou. Pisou, como ela propriamente diz. Então, Sarinha, a gente pode começar agora com as perguntas. E eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito da diferença entre astronomia, astrofísica e cosmologia, porque são áreas distintas, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre qual é a diferença, explicar um pouquinho sobre elas. Porque assim, acho que se nessa live tivesse assim, um grupo de astrofísicos, um grupo de cosmólogos, de astrônomos, acho que eu estou tendo retorno. Também estou ouvindo Tu tá, vagamente uma coisa. É, tu tá me sabe, escutando? Tu tá te eu, escutando? eu sou lá embaixo, eu estou me escutando. Mas Tá, eu vou enfim, resolver. Dá pra continuar? tá, vamos. Aí tu. Deixa. Tá, vamos continuar. Sim, tá bom. Bora, bora. Enfim, sim, eu não sei nem o que eu tava falando. Se a gente tivesse um grupo, né, de cada um, acho que cada um ia dar uma resposta diferente, né? Então, tipo, um astrônomo ia falar uma coisa que era mais puxado para astronomia, astronomia, um cosmólogo ia falar mais de cosmologia, enfim, se eu pegasse todos esses conceitos, essas definições e juntasse, aglutinasse, fazer de uma forma mais concisa, eu diria o seguinte: a cosmologia ela está preocupada em descrever o universo em larga escala, certo? Então, ele descreve, ele, ele entende, fazendo modelos cosmológicos, e como é que o universo ele evolui, certo? Já a astronomia e a astrofísica, ela está aglutinada também à cosmologia, só que ela também ela está preocupada em entender sobre estrelas, sobre os planetas, sobre os aglomerados, as galáxias e essas coisas, e por aí vai. Aí eu me pergunto, oxe, mas então, se é isso, então qual a diferença entre astronomia e astrofísica? A astronomia, ela vai fazer as observações desses corpos celestes, só que a astrofísica, ela vai pegar essas observações, certo? Que foi feito para a astronomia, e usar a física para entender as propriedades e as características desses corpos celestes, entendeu? Então, quando eu falo física, é desde a física newtoniana, de dois carrinhos se chocando, até a física nuclear. E perpassa até mesmo pela química, certo? Então, acredito que essa seria a diferença. Né? É isso. Sim. Muito massa. E, Sara, agora me tira uma dúvida aqui. É verdade que os astrofísicos, principalmente na área observacional, né, que é a tua área, eles passam a maior parte do tempo sob a lente de um telescópio? Como é que é mais ou menos que acontece essa questão da observação?
Faz o seguinte, eu acredito que não. Mas com certeza, né, o mundo é muito grande, então deve ter astrofísica que trabalha com um negócio desse, né? Mas veja bem, eu acredito que a maioria dos astrofísicos não trabalham com isso. Primeiro porque as observações, elas são automatizadas, certo? Eu digo isso porque, assim, teve uma vez que eu estava conversando com o meu orientador, hoje ele faz pós-doc lá no Observatório de Astrofísica da Catânia, uma coisa assim, que é lá na Itália. Ele é mais voltado para a exoplanetologia. Não é minha área, apesar de ser uma área muito quente na astrofísica, mas não é minha área. Eu queria muito ingressar, só que ainda não. Tem que encaminhar mais um pouquinho para essa área. E ele tinha falado o seguinte: quando ele tinha chegado no observatório, e o cara lá, ele também não sabia mexer no telescópio, e aí um cara lá estava explicando para ele que os dados recebidos do telescópio iam diretamente para a máquina e ia direto sendo analisado. E aí tu pegava os dados dessa máquina e estudava. Ou seja, tu não ia diretamente lá e tocava o olho, não. Era um negócio assim totalmente automatizado. E aí como é que eu faço essas observações? Eu posso fazer essas observações a partir de telescópios terrestres, como por exemplo o ESO, o telescópio ESO, eu tenho também o TNG, acho que é Telescópio Nacional de Galileu, também é um telescópio terrestre. E também eu posso fazer observações, né, colher os dados, na verdade, das observações de telescópios espaciais, como, por exemplo, o famoso Hubble, né, o Curvo e o Kepler. Aí tu me pergunta, eu já vi um telescópio desse? Eu vi um telescópio desse. Tipo, pra ter uma noção, acho que a última vez que eu vi um telescópio foi em 2010, no eclipse solar que teve, e eu estava no ensino médio, aí eu juntei uma galera para ver esse eclipse, né? Mas desde então nunca vi um telescópio, e eu trabalho só com análise de dados, ou seja, esses dados que são obtidos esses telescópios, eles vão são diretamente catalogados, certo? Existem vários lugares, eu posso dizer, no final da live, onde eu posso conseguir esses dados, que estão na internet, e você consegue. São vários dados de propriedades estelares, certo? E aí eles são catalogados e você pega esses dados e analisa esses dados. Eles estão dados, eles estão, dizendo assim, brutos, e aí tu tem que refinar eles, entendeu? Para entender, para tirar as propriedades deles, entendeu? Então é isso. Sim, Sara, e tu utiliza, para tu refinar esses dados, tu utiliza alguma linguagem de programação? Eu preciso manjar, para fazer astrofísica também, eu preciso manjar de alguma linguagem de programação? Como é que funciona mais ou menos o processamento desses depois que tu pega? Ixi, tô travando. Entendeu? Tá travando. Sim, eu entendi. Eu entendi. Entendi. Sim. Ixi, tá travando muito, eu não sei se. Tá travando para vocês aí, galera? É uma gíria mesmo. Falando aí, galera, para vocês. Meu Deus, gente, tá travando muito. Tá travando aí para vocês, gente? Dizem, falem assim, ou se não tá, não tá Gente, travando. Só o meu que tá travando? não tá. Não tá travando. Tá travando, não tá travando, eu não sei. Tá de boa? Tá tranquilo? De Bruna tá travando, tá tudo congelado, tá aparecendo até aquela bolinha assim, carregando. O meu não tá aparecendo nada, gente. Bruna tá bichada. Ah, Bruna gente. tá Minecraft. Peraí. Minecraft, tá, cara. Ai, peraí. Ai. Peraí, galera. Deixa eu ver o que tá acontecendo. A voz de Bruna tá boa, só a imagem que tá ruim.
Acho que agora Caramba, melhorou. deve ser o Wi-Fi que eu tô. Só a imagem da Bruna, que tá pixelada, mas dá pra ouvir normalmente. É a minha imagem, então, gente. Não, agora tá melhor, agora tá melhor. Tá Só... boa agora? Não, dá pra te ouvir. Tá, peraí. A versão Lego. Eu tô na minha versão Lego? Tá, tá bom. Eu vou fazer. Tá dando pra entender bacaninha agora, Sara? Tá, Ai, tô com calor. Tá tranquilo? Então vou fazer. tá, Vou tá. Uhum, tá, tipo assim. certo. Tá travando, Sara? Muito? Fica, tipo, do nada trava e depois fica de boa, sabe? De Falei, boa, falei. Bruna. A voz sumiu. Agora travou tudo. Misericórdia. Peraí. Travou agora. Gente, que isso? Sara, tá entendendo? Tá escutando? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tu tá me escutando, mas tu não tá me vendo. Não, eu tô te vendo, tô te escutando, só que de vez em quando trava. Travou foi tudo. Ai, que triste. Não, vai dar certo, vai dar certo. Tá parecendo o Adriano da gravação do Esquece. Tá? Ai, que triste. Mas, gente, Sara tá aparecendo? Sara tá aparecendo? Tá bom agora? Foi, gente? Melhorou? Tá melhor, tá melhor. Pronto. Tá bom? Ah, pronto. Agora vamos, né? Continuando. Sara, então tu falou a respeito dos dados que tu consegue pegar na internet, desses telescópios. E aí, pronto. Beleza. Pronto, agora a gente vai continuar. Então, tu falou a respeito desses dados que a gente encontra na internet e a gente precisa fazer um processamento desses dados. Aí eu gostaria de saber como é que acontece esse processamento. Tu usa algum software, alguma linguagem de programação? Como é mais ou menos que isso acontece? Certo. Então, de início, eu usei o Python, né? Usei o Python para fazer alguns gráficos e também fazer algumas considerações, tipo, se a estrela tiver menor que 10 gigahertz, por exemplo, aí eu faço essas coisinhas. Comecei com Python, mas depois eu passei pro MATLAB, certo? Que lá eu achei mais tranquilo de trabalhar e assim a geração dos gráficos é mais tranquila também. E aí, por fim, eu me vi necessário a trabalhar com um programa que fosse mais voltado para a estatística, porque assim, quando tu pega os dados, tem, tem muitas vezes que os dados eles estão distribuídos de uma forma que usar eles somente não me daria um resultado muito satisfatório. Então, eu precisaria de uma análise mais estatística. Quando eu digo estatística, existe alguns que trabalham com uma estatística extensiva de Thales, outros usando Monte Carlo, enfim, Sim. Machine Learning, enfim, mas eu não trabalho com isso. Mas eu preciso de uma linguagem mais voltada para a estatística, né? E aí, por fim, eu comecei a usar mais o R. Hoje em dia, eu estou trabalhando apenas só com R, porque eu estou com um problema que eu posso até explicar depois sobre a minha pesquisa, que ela remete a um uso estatístico, entendeu? Aí o R é uma ferramenta muito potente para esse momento, porque ela já tem uns pacotezinhos de umas funções, aí eu posso agregar elas no meu código. Então é isso. Legal, legal, legal. Sim, sim. Sara, eu queria que tu, já que a gente já passou por toda essa questão do processamento, dos dados e tal, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre evolução estelar, né? Como é que. Todo mundo já assistiu aquele vídeo não, aquele filme da Gaga, que é o Nasce uma Estrela.
E eu queria que tu contasse um pouco a respeito de como é que realmente nasce uma estrela e como é que é a morte também dessa estrela. Falasse um pouquinho sobre evolução estelar pra gente. Certo, eu acredito. Assim, porque tem uma cadeira na pós chamada Estrutura e Evolução Estelar. Só para ter uma noção, só a parte de evolução é metade do curso. Ou seja, para responder essa pergunta, eu deveria ter um curso completo disso, sim. Mas, assim, pensando por um lado que é uma live, a gente poderia sintetizar de uma forma assim, o mais branda possível sobre esse assunto. Né? Então, eu pensei o seguinte: para começar isso, a gente tem que começar desde o início. E o que é o início? O início do universo, né? Então, o modelo cosmológico mais aceito no momento, eu estou entrando na área de cosmologia, mas é bem brevemente, porque como é a minha área é astrofísica, então eu não lido com esse negócio todo, estou lidando com estrelas. Então, eu vou me ater só numa descrição bem básica. Então, o modelo cosmológico mais aceito, que é o Big Bang, que ele, na verdade, não foi uma grande explosão, como o nome já sugere, mas uma grande expansão, porque é a expansão do próprio espaço, que deu início a, sei lá, uns 15 bilhões de anos atrás, ela que favoreceu, né, o início da criação do próprio espaço, do próprio tempo. Então, tipo, nos primeiros segundos do universo, digamos, a 10 elevado a menos 43 segundos, por exemplo, bem no início mesmo, todas as forças elas estavam unificadas. Então, todas as forças estavam lá em um ponto. Então, eu tinha a força forte, a força fraca, o eletromagnetismo e a gravidade, todas unificadas. Eu não vou adentrar no assunto, porque eu vou dar um mini spoiler aqui, porque eu fiquei sabendo que vai ter, né, uma live. Então, vamos falar de quarks, de muons, então eu não vou falar isso, porque primeiro que eu não sou de física de partículas, né? Então, a gente só vai falar aqui o o creme de la creme, aqui é a superfície da situação, só para a gente se situar para chegar no que importa. Então, o que importa na astrofísica. Então, tudo é muito importante. Então, então nos primeiros segundos, né, a temperatura estava altíssima. Depois de 10 elevado a 37 kelvins, estava uma coisa assim, muito quente, né? E aí, com o tempo, com o passar do tempo, que a temperatura ia diminuindo, e o tempo passando, obviamente, essas forças começaram a ser distintas, elas começaram a ser distintas, certo? Certo, certo. Aí o tempo foi passando. Com o passar do tempo, a temperatura também vai se abaixando. Então, quando se passaram 0,01 segundos que o universo iniciou, a temperatura estava lá em torno de 10 elevado a 11 kelvins, né? E era um ambiente favorável para a formação de elétrons e prósitons. Prósitons, que são os antielétrons, né? Que tem a carga positiva. Aí o que acontece? 3 minutos depois disso tudo acontece, veja bem que a gente vai passar de segundos agora por minutos. 3 minutos depois que ele surgiu, com a formação disso, também favorecer a formação de, de prótons e de nêutrons, certo? Mas eles estavam lá se formando e eles começaram a se combinar para formar hidrogênio e hélio. Só que esses hidrogênios e hélios, eles não estavam neutros, certo? E aí, nesse momento que veja bem, no começo, nessas primeiras formações de elementos mais leves, tem uma coisa na astrofísica chamada de nucleossíntese primordial. O que é nucleossíntese primordial? É a formação dos primeiros elementos que a gente conhece, que são os elementos mais leves, certo? E aí, veja bem, a gente saiu de segundos, de minutos, agora a gente vai passar para 1000. Depois disso, 300 mil anos que aconteceu o Big Bang, e aí os prótons com os nêutrons, eles se combinaram para formar hidrogênio neutro. Veja bem. E aí, com essa formação, o universo, naquele momento, ele é formado boa parte por hidrogênio, uma parte para o hélio e uma parte bem pequenininha de lítio. Também, assim, alguns autores, eles falam que existe uma porcentagem bem pequenininha de deutério. Mas deutério é um elemento, assim, que ele é muito volátil. Se tu ver um gráfico, se tu pesquisar aí uns gráficos que tem, assim, a evolução das composições químicas, dos elementos químicos, aí tu vai ver, assim, um gráfico, aí tu vai ver o deutério lá embaixo e volta, assim. Então, ele era bem pequenininho mesmo. É porque é um bicho, assim, que
começou e já foi embora, entendeu? É a mesma coisa se o deutério dentro de uma estrela, ela começa e também vai embora, porque ela morre muito rápido, certo? Então, naquele momento, só existia isso. E aconteceu o seguinte, ele saiu de segundos, minutos, mil, agora, depois de 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, com a temperatura cada vez se abaixando, ela chega a 20 kelvins, certo? O universo. E aí, esse ambiente, ele favoreceu a formação de galáxias e estrelas, certo? Onde a contração gravitacional, essa contração gravitacional em regiões com algumas densidades e com uma distribuição de matéria, elas começaram a se formar. Aí tu me pergunta, mas e como é que acontece esse negócio, né? Porque a gente já sabe. Acho que a gente já ouviu falar de nuvens interestelares, né? Tu já ouviu sobre nuvens interestelares. Essas nuvens interestelares, que nada mais é do que uma distribuição de matérias que tem vários átomos, vários... enfim, existem milhares de átomos dessas nuvens interestelares. Né? Então, o que acontece? Com a contração gravitacional nessas nuvens interestelares, ela vai ser tão forte, pode ser tão intensa, que a gravidade vai ser bem mais forte que a pressão interna do gás, certo? E ela vai comprimir assim, e vai comprimindo. E aí, essa nuvem, ela deixa de ser uma nuvem e vai começar a ser fragmentada em outras partes cada vez menores. Vai criando assim, certo? E aí continua a contração nessas nuvens. Até um ponto que forma uma esfera gasosa, uma esfera gasosa mesmo, uma esfera gasosa. Vai cada vez contraindo para uma esfera gasosa, onde o núcleo é muito denso, a temperatura está aumentando, certo? Até um momento em que essa esfera gasosa ela vai se formar uma coisa chamada protoestrela. Não sei se tu já ouviu falar de protoestrela. Sim. Já. Ela vai formar uma protoestrela. Essa protoestrela é como se fosse o bebezinho, o iniciozinho para começar uma estrela. Ela ainda não é uma estrela. Ela vai ser É o zigoto, né? É o zigotinho, ainda está na formação dele, entendeu? Então, vai formar a protoestrela e com o passar do tempo também. Gente, isso é um processo tão lento, coisa de bilhões de anos vai para formar um negócio desse. É um negócio muito lento mesmo. E aí, essa protoestrela, com o passar do tempo, vai surgir uma superfície ao redor chamada eu esqueci o nome dela, rapaz. Fotosfera. Vai formar uma fotosfera, que é uma superfíciezinha, certo? E a temperatura dentro dessa fotoestrela, que apesar de ser muito densa, ela ainda não é tão alta o suficiente para começar a fusão nuclear dentro dela, certo? Somente quando a temperatura do núcleo e a contração acontecendo, certo? Contração acontecendo. E apenas quando o núcleo ele adentrar a 10 elevado a 7 kelvins, que aí vai acender o núcleo e vai começar a fusão nuclear. E naquele momento em que a estrela começa a acender o seu núcleo, que a estrela nasce. Existe um nome específico nisso que é chamado de ZANS, que é Zero Age, não sei o quê, Main Sequence. Zero Age Main Sequence. Que é a idade inicial, o ponto inicial do negócio, entendeu? Panela aí. Enfim, então é o ponto inicial da estrela. Ela começa a ter vida, ela começa a ser uma estrela de verdade. E ela vai adentrar um ramo chamado de sequência principal. Esse nome tem que ficar bastante assim claro, que a sequência principal é como se fosse a adolescência e a fase adulta de uma estrela, certo? É onde ela vai passar o maior tempo da vida dela nessa sequência principal. Coisa assim de milhares de anos, sabe? Ela vai passar muito tempo nesse negócio. Vai ficar lá. E aí você pode me perguntar, mas poxa, será que todas as estrelas de fato vão chegar no núcleo dela com essa temperatura de 10 elevado a 7 kelvins? Não. Existem estrelas que são chamadas de... Ixi, Bruno, acabou. Existem estrelas
que são chamadas de estrelas frustradas, digamos assim, que são as anãs marrons. As anãs marrons são estrelas frustradas que elas não conseguiram alcançar essa temperatura do núcleo, certo? Elas estão lá, as bichinhas estão tentando entrar na sequência principal, porém elas não conseguem, porque elas não vão ser estrelas muito na vida delas, entendeu? Porque elas não têm temperatura suficiente para alcançar a fusão nuclear e assim ser geradas. Ou seja, elas estão lá, vagando por aí e nunca vão ser, certo? Essas são as anãs marrons, certo? Certo. O que mais que eu falo? Então, sim, se eu já falei das anãs marrons, a gente tem que entrar numa coisa interessante aqui. Essas estrelas, os cientistas, eles perceberam o seguinte: poxa, galera, a gente está aqui com uma ruma de estrelas de vários tipos, de várias massas, de várias temperaturas, de várias cores. Podemos sim classificar elas. Aí, com o tempo, eles resolveram fazer uma classificação das estrelas. Antigamente, eles faziam essa classificação baseada na quantidade de elementos dentro das estrelas. Mas depois eles perceberam que a temperatura é um fator muito presente na estrela. E aí eles deram o nome disso de classificação de Rabbit. Essa classificação, ela é determinada por temperatura, certo? Ela é o seguinte: os astrofísicos, elas aprendem o seguinte, com a seguinte frase: "Oh, be a fine girl, kiss me", que é OBAFGKM. Isso. Aí você vai primeiro falar, "Oh, be a fine girl, kiss me". Então, cada letrinha dessas aí é uma classificação da mais quente para mais fria. A mais quente é a do tipo O, que ela é azul, certo? E ela é muito quente. E a do tipo M, que é as mais frias, que são vermelhadas. Aí a gente pode ver aqui, o Sol é do tipo G, que são estrelas... No momento, Todos nós, amigos. A gente é do tipo... O nosso Sol é do tipo G, certo? Que são estrelas amarelas, certo? E a Betelgeuse, que ficou um tempão aí sendo falada, se ela morria ou não morria, que é uma supergigante, ela é do tipo M, ela é uma estrela avermelhada, certo? E aí tu pode ficar vendo. A Alpha Centauro, se não me engano, ela é do tipo G também. É do tipo G, certo? E aí tem outras classificações, tem a luminosidade, aí dividido, não sei o quê. Aí tem várias classificações, mas aqui é a principal, certo? Então é isso. Mas, o seguinte, já que eu falei de Betelgeuse, ela é uma supergigante. Mas o que seria essa supergigante? Para entender supergigante, a gente tem que entrar em outro fator, que é sobre o diagrama HR. O diagrama HR é um diagrama muito... assim, muito falado dentro da astrofísica. Acho que não tem um astrofísico, nenhum da comunidade de astronomia em geral, que não saiba o que é um diagrama HR. O diagrama HR é um diagrama onde eu consigo, é um gráfico onde eu consigo plotar a relação entre a luminosidade, que nada mais é do que a energia radiada em determinado tempo, tanto que a unidade é em watts, e com a luminosidade com temperatura, né? A luminosidade e temperatura. A temperatura, ela é inversa, assim, ela começa do maior, ela é do maior para o menor, é inversa, não, o gráfico que normalmente a gente vê do maior para o menor, não, ela é inversa, faz assim. Mas existem outras relações. Se vocês jogarem bem aí no Google e jogar diagrama HR, você vai ver que tem um gráfico, normalmente eles botam assim, 4 propriedades assim, nos eixos em horizontal e outras verticais, 2 assim. Mas você pode simplificar elas em 2 relações, com luminosidade e com temperatura, certo? E o diagrama, ele mostra uma linha quase que horizontal, não é bem horizontal. Essa linha principal aqui, ó, que fica no diagrama HR, é chamada de sequência principal, como a gente já viu, porque que ela está lá e da maioria das pessoas, né? Da maioria das estrelas vão ficar lá. E aí o que acontece?
a estrela bonitinha vai ficar lá. Mas só que quando 10% de todo o hidrogênio que está dentro do núcleo da estrela, ela se transformar em hélio, ela vai passar por um ponto chamado ponto de turn-off, que é um ponto que assim, forma uma curvinha assim. Esse ponto é o ponto de turn-off, quando ela deixa de ficar na sequência principal para ir para os outros ramos. Um ramo que é a primeira vai ser o ramo das gigantes, certo? E depois ela vai para o ramo das supergigantes, que é onde o DDG está. Então, nesse ramo das gigantes, ela vai ficar um bom tempo lá, certo? Ela vai aumentar, ela vai ficar, como eu posso dizer, ela vai ficar avermelhada, certo? E a luminosidade dela também vai aumentar, certo? Então, é assim, se ela ficou mais vermelha, é porque a temperatura estava baixando, certo? E aí, depois de um certo tempo, quando todo o hidrogênio dentro desse negócio, dessa estrela, ela se esvair, se transformar em carbono, acho que em carbono, se não me engano. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Deixa eu ver. Não, minto. Se for todo de hélio, ela vai ficar lá e ela vai se transformar para o ramo das supergigantes. E aí, uma boa parte vai ser transformada em carbono e oxigênio. Veja bem, nesse momento em que vários elementos eles vão ser formados, é um nome chamado de nucleossíntese estelar. Porque, veja bem, todos os elementos que a gente conhece vão ser formados nesse momento. O carbono, o oxigênio, tudo que a gente conhece na face da Terra, foi naquele momento ali, certo? E aí elas vão passar para o ramo das supergigantes e vai para o ramo das supergigantes. E quando... Ixi, Bruna, travou, gente. Eu estou aqui ainda. Certo. Então, tu travou, mas depois tu voltou de novo. Eu estou só aqui quietinho. Ah, tá. Então, quando ela chegar no ramo das supergigantes, ela vai continuar desenvolvendo vários outros elementos, até que o momento que ela vai chegar no ferro. Quando ela chega no ferro, a estrela ela não vai conseguir mais aguentar. Ela não vai mais conseguir aguentar a fusão nuclear, porque o ferro é um elemento muito estável. Então, ele não vai conseguir mais, porque o que mantém a estrela por todo esse tempo na sequência principal e que ela se desvai quando ela vai no ponto de turn-off, é quando a fusão nuclear dentro dela se equilibra com a gravitação. Quando acontece coisa demais dentro dela e ela não consegue mais manter essa fusão nuclear, ela não consegue com a chegada do ferro, a gravitação vai superar a fusão, que já está no fim da vida dela, vai superar a fusão e vai comprimir a bichinha. E aí vem uma coisa muito interessante. O que é que ela vai ser formada? Já está assim nos pontos finais para que ela morra, né? Deixa eu só ver quanto de bateria. Certo? Que ela morra. Então, o fator primordial nesse momento vai ser a massa. Então, se a massa, digamos assim, daquela estrela, que vamos chamar assim de estrela Pode falar, Carinha. Ela for entre 8 até 8 massas solares, acredito, até 8 massas solares, essa contração. Não sei o que foi que eu mexi. Que tu acabou a live. Cadê? Gente, desculpa, eu apertei alguma coisa errada aqui. Vamos voltar. Sara, perdão. Ai. Sara. Oi. Desculpa. Eu ia botar o fone porque começou a chover. Eu ia botar o fone, aí eu apertei em encerrar. Desculpa, gente. O pior que eu nem sei o que eu tava falando. Essa era meu medo. Peraí, deixa eu ver aqui. Gente, desculpa, é que eu sou nova nesse negócio de live e aí às vezes eu posso fazer besteira, tá? Tenham uma paciência comigo.
Mas vamos lá. E, Sara, eu lembro do que tu estava falando. Estava falando que as estrelas, a partir do momento em que elas começam a produzir ferro, elas começam a ficar mais instáveis. Isso. Foi isso. Gente, eu esqueci tudo. Eu tinha anotado assim as coisas assim. Apareceu na minha cabeça, eu vou anotar. Aí eu esqueci, foi tudo, gente. Nossa, gente, perdão. Perdão mesmo. É que eu não sei o que foi que aconteceu. Eu ia botar o fone e aí saiu, mano. Tudo bem, Bruninha. Desculpa, desculpa, desculpa. Certo, chegando a morte da estrela. Certo, Foi? certo. Foi. Pode continuar? Pode, Sara, por favor. Me perdoa. Desculpa mesmo. Não, meu irmão. Sim, e aí uma coisa muito importante nela vai ser a massa. Então, o que define como vai ser a morte da estrela e o que ela vai surgir depois é a massa dela. A massa inicial dela, entendeu? Antes dela se transformar nisso tudo que eu estava falando. Então, se ela tiver até 8 massas solares, essa contração toda, ela vai... Ixi, cabelo. Essa contração toda, ela vai expelir para o universo uma coisa chamada de nebulosa planetária. Se ela tiver até 8 massas solares, ela vai expelir uma nebulosa planetária, certo? Em que essa estrela vai formar uma anã branca, certo? Então, devido a essa construção toda, esse negócio todo vai formar uma nebulosa planetária e aí ela formar uma anã branca, certo? Que é o que o Sol vai virar, porque ele tem uma massa solar. Betelgeuse também vai formar, certo? Todos os estrelas, a maioria que tu vai ver, vai se formar uma... Tá baixo? Olá. Boa noite. Alô. Sara. Fala Tá aí. baixo? Tá baixo? Agora foi, eu escutei. Tá ruim, gente? Por que vocês perderam o que eu falei? Que eu nem lembro o que eu falei nesse instante. Tá melhor? Tá, né, Bruno? Tá, agora eu tô escutando. Certo. Tá mais alto. Certo. Aí ela vai formar uma anã branca. Só que é o seguinte, se a massa inicial da estrela ela fosse entre 8 a 25 massas solares, ela, de vez de formar uma nebulosa planetária, ela vai formar uma supernova, certo? E nessa supernova vai surgir estrelas de nêutron, certo? Mas é o seguinte, se a massa dessa estrela ela for... Meu Deus, gente, tá baixinho. Alô? 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 Aumenta no teu celular, Sara, pra ver se tá. Tá no máximo aqui. Não dá pra ouvir nada. Aqui eu também tô te escutando, normal. Alô, gente? Alô? Eu não sei nem se... Tá melhor? Fernando, diz aí se tá melhor. Melhorou, né? Melhorou? Gente, vocês querem que eu repita? Tira e coloca o fone. Fala aí de novo, Sara. Alô? Agora foi. Certo. Sara, tô ouvindo? Sim, então eu vou deixar aqui. Deixar assim. Tá baixo, tá, meu Deus do céu! Fernando Vou tá gritar. surdo. Fernando é surdo. Fernando, tu é surdo. Vou gritar. Tá bom? Tá bom? Tá Ficou bom, normal, Sara, tá meu ótimo. Deus. Certo, eu vou gritar. Fernando tá surdo, Fernando. Meu Deus do céu. Tá ótimo, tá excelente. Tá bom. Então, certo. Então, certo. Se a massa ficar entre 8 a 25 massas solares, vai acontecer, de vez de uma
nebulosa planetária, vai acontecer uma supernova, certo? E aí é a supernova do tipo 1, certo? Que vai formar estrelas de nêutrons. Mas se for superior a 25 massas solares, vai formar um buraco negro, certo? Fala normal. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu Certo, preciso botar esse nome, tá dando de escutar bacana, sabe? tá bom. Beleza. Então, é o seguinte. Aí você me pergunta, como há mais estrelas de baixa massa do que de alta massa, é mais fácil você encontrar em abundância estrelas do tipo anãs brancas do que buracos negros, porque uma estrela uma estrela de alta massa, ela vai ela não está em grande abundância. Por quê? Para formar uma estrela de alta massa, dessas 25 massas solar, ela precisa de muito recurso. E a vida dela na sequência principal é muito mais curta. Porque, veja bem, se um negócio é muito grande e que ela vai receber muito mais forte a contração gravitacional, você concorda comigo que a fusão nuclear dentro dela tem que ser muito mais violenta, muito mais rápida, para que ela fique lá dentro, entendeu? Então vai esgotar muito mais rápido. Então ela morre muito mais rápido, entendeu? Então é isso. Então acho que a gente poderia explicar rapidinho, só assim, de alto, sobre o que é essas três, né? Então a anã branca, ela é uma após a nebulosa planetária ela ocorre, nela ela vai ser branca por causa da sua baixa luminosidade, certo? E ela não acontece mais fusão. Não tem mais combustível, porque se ela tivesse, se ainda continuasse a fusão, ela seria uma estrela, mas ela não é. Então, o que acontece? Ela vai ficar lá. Quando ela se forma, ela ainda está quentinha lá, por causa das reações que aconteceram, entendeu? E com o passar do tempo, ela vai se esfriando, se esfriando, e ela é densa e do tamanho praticamente da Terra. O bicho é pequenininho mesmo. E aí ela vai se esfriando. Alguns estudos dizem, não está comprovado, mas existe na literatura, se pesquisar. Se a luminosidade e a energia que mantém ainda ela por causa da temperatura e a radiação dela vai expelindo, teóricos dizem que o fim de uma anã branca é quando tudo isso acaba e ela vira uma anã negra ou uma anã preta. Ou seja, é tipo um caroço denso e frio. É quando acaba tudo, certo? E ela fica lá, só um pouquinho. Já Lembrando que anã negra não é a mesma coisa de buracos negros, né? Buracos negros Isso. vai explicar um pouquinho mais lá na frente. Isso, não tem nada a ver com esse negócio aí. Aí, uma estrela de nêutron, por que formar uma estrela de nêutron? Porque o seu caroço, o seu centro, ele é formado praticamente de nêutrons, certo? E aí Sim. tem outros fatores, como degenerescência, mas só que eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou só falar sobre ela mesmo, assim, a estrutura dela. Já a estrela de nêutron é quando ela vai assim, ó, a contração vai ser muito mais poderosa, porque veja bem, quanto mais a massa, como eu falei, a contração vai cada vez mais sendo muito mais violenta. E isso vai tender que ela fique cada vez menor. Então, a estrela de nêutron é menor e muito mais densa. E veja bem, tem duas coisas interessantes. Uma coisa interessante dela, tem várias, né? Vou falar aqui uma. É que é o seguinte, como todas as estrelas, elas possuem rotação, certo? Possuem uma baixa rotação, mas a estrela de nêutron, ela possui uma alta rotação, certo? E também todas as estrelas possuem campo magnético baixo. Só que o caso da estrela de nêutron é que como ela foi comprensada tão violentamente que as linhas de campo do campo magnético da estrela de nêutron, elas vão ser condensadas, elas vão começar a se unir, sabe? E aí ela fica com um campo magnético muito mais intenso. E aí na superfície dela, e na superfície dela vai gerar corrente elétrica, certo? E aí, caso o eixo de rotação não coincidir com o campo magnético, vai gerar um negócio nos polos dela que vai começar a emitir pulsos.
E aí ela vai ser chamada de pulsares. Então, Sim. esses pulsares é um troço assim, o negócio está girando altamente, e aí tem uns pulsos assim do tamanho do mundo girando. Antigamente não se sabia de onde que vinha esses pulsos, tanto que tinha uns gráficos que mostravam assim, uns picos bem certinho, assim, como se fosse bem definido mesmo, os pontos. Aí os cientistas não sabiam de onde que estavam vindo esses pulsos, né? E achavam que era até de alienígena, algum sinal que estava de alienígena, não tinha nada a ver disso. Aí foi descoberto que existe um negócio chamado pulsares. E aí eu tenho os buracos negros. Então, veja bem, quando o negócio estava assim, tão brutal e a contração foi tão intensa que virou um ponto. Esse ponto foi chamado de singularidade, onde a física ela é indescritível lá. Então, as coisas lá são estranhas, certo? O que é uma singularidade? É quando a densidade ela tende ao infinito. Então, é uma coisa muito doida. E aí, com o passar do tempo, não se sabia da existência de buracos negros, né? Tipo, todo mundo fica assim, será que existe? É um negócio muito estranho. Fere a termodinâmica, fere não sei o quê, é uma coisa muito estranha para isso existir. E aí, teve toda uma história de transladando. Tanto que a primeira ideia, para vocês terem noção, a primeira ideia de buracos negros foi muito antiga. Foi gente que já tinha falado que poderia existir isso. Só que nunca tinha sido falado. Tanto que a primeira vez a palavra black hole surgiu, de fato, quando em uma revista saiu a notícia, né? Buracos negros em uma conferência, não sei o quê. Pela primeira vez foi falar nisso. Então, tipo, é uma ideia que, que rodou muito e muita gente não acreditava que isso existia, sabe? Ai, tá me dando choque. Sim. E aí, certo. E aí, com a solução exata da equação de Einstein, feito por Schwarzschild, que ele fez para saber como era o comportamento do espaço e tempo com a presença de uma matéria esférica simétrica, certo? E aí ele fez e encontrou uns dados, né, com a singularidade e também o raio de Schwarzschild. Então, a ideia de um horizonte de eventos surgiu ali, certo? Então, o horizonte de eventos é onde, a partir daquele momento, nada consegue escapar nem a luz, certo? Mas você pode me perguntar assim, mas será que aonde é que eu posso ficar para que eu não seja sugado num buraco negro? Existe uma região, existe uma região, eu não me lembro de fato qual é o nome dessa região, mas é uma região que a partir dela tu começa a sofrer um processo de espaguetização, certo? Tu vai se aproximando e as bichas, assim, tu começa a se alargar. E cada vez está ali, ó. E o processo de espaguetização é exatamente isso. Tu começa a virar como se fosse um espaguete, certo? Aí tu me pergunta, será que se existe somente esse tipo de buraco negro? Não. Existe buraco negro que tem momento angular, existe buraco negro que tem rotação, certo? E nesse de rotação, é uma coisa engraçada, que existe numa região dela chamada ergosfera. Nessa região, a ergosfera, ela é uma região onde que ela está contorcendo o espaço-tempo, está girando. O troço é muito doido mesmo, fica girando, certo? Está girando tudo ali. E outra coisa interessante, que nela, ela tem um anel, de vez de ter uma singularidade, ela tem um anel de singularidade. E também, tanto os que têm de momento angular e de rotação, eles têm dois horizontes de evento. Então, é um negócio muito doido mesmo. E aí, só pregando um gancho daquela foto que a gente viu lá em 2019, né, do buraco negro, aquela foto ali, ela é de um buraco negro com rotação, certo? Em que, eu não sei, certo, não posso afirmar com 100% que ela tinha corrente, não tinha corrente elétrica, não tenho certeza disso, mas eu sei que ela tem rotação. Por quê? Porque buracos negros com rotação, eles favorecem que acontece aquela formação que na silhueta do horizonte de evento poderia ser tirada uma foto. Porque um buraco negro, ele não é visível, certo? Ele não é visível. Então, aquela silhueta que tem ali é a do buraco negro sugando alguma coisa, entendeu? Sugando matéria alguma coisa. Então, ela é uma foto tirada, na verdade, não é do buraco negro, mas sim da silhueta do buraco negro, do buraco negro da Messier 87. E é isso, galera. Acho que resume bem os negócios todos.
Sim, uma aula de evolução estelar. Muito bem, muito bom. E Sara, então conta um pouquinho agora sobre a tua pesquisa, porque a gente já fez esse resumão, né, de diferença entre astrofísica, cosmologia e astronomia. A gente já falou um pouco sobre como é que os astrofísicos obtêm esses dados. A gente já falou também um pouco sobre linguagem de programação, se é necessário utilizar alguma linguagem de programação. A gente já falou também bastante, a Sara deu uma aula muito bem dada de evolução estelar, e eu queria que tu falasse agora da tua pesquisa. É a parte que eu tenho certeza que tu vai mais gostar. Mas fala aí um Não, pouquinho essa eu vou gostar. da tua pesquisa aí. Veja bem, vocês viram que eu frisei muito. Ah, eu esqueci de uma coisa de falar, porque ela é muito importante. Você se lembra quando eu estava falando sobre as nebulosas planetárias, as supernovas? Naquele momento, nesse momento que estava acontecendo, outros elementos mais pesados que o ferro estavam sendo se formados, certo? É bom frisar isso porque é o seguinte: outros elementos como platina, chumbo, berílio, tudo, não sei se berílio, chumbo, platina, eu tenho certeza, que todos os elementos mais pesados que o ferro estavam sendo formando ali, ou seja, elementos muito mais pesados. E veja bem, vocês perceberam que a evolução estelar ela é baseada principalmente na nucleossíntese da formação, né, dos elementos químicos. Então, se eu sei como é que ocorre a evolução temporal desses elementos, que eu vou chamar agora de metalicidade. Metalicidade significa o quê? É todos os elementos mais pesados que o hélio. Ou seja, a metalicidade, quando o nome diz metal, é porque metal é tudo quanto é elemento. Pode não ser metal, mas ele vai chamar de metal. Na astrofísica é assim, né? Todo elemento mais pesado que o hélio já é considerado metal. Exato. Mesmo ele não sendo metal. Então, o que acontece? Se eu sei essa evolução dessas composições químicas com o tempo, eu consigo dizer como é que o universo, como uma galáxia surgiu, por exemplo. Porque, veja bem, se eu sei como é que os elementos têm, porque é o seguinte, eu faço uma pergunta. As estrelas, elas surgem como se fosse na reciclagem de outras estrelas, certo? Ela vai surgir na reciclagem da mistura de gás e dessas coisas, certo? Então, eu consigo dizer que uma estrela, quanto mais nova ela for, ela vai ficar assim, repondo. Repondo é como se ela tivesse usufruindo de coisas de outras estrelas. Então, quanto mais nova a estrela for, eu poderia dizer que essa estrela possui mais metal do que uma velha. Tu concorda comigo, Bruno? Vamos ser sinceros. Tu acha que eu concordo comigo? Sim. Porque, veja bem, as primeiras estrelas era que tinha mais hidrogênio, mais elementos mais leves. Ou seja, quando ela morreu, ela, logicamente, vai ter originado outros elementos mais pesados. E aí vai surgindo outras estrelas, e cada estrela que vai surgindo, ela vai pegando um pouquinho de todas as Ela vai outras meio que estrelas. sugando, né? Ela Vai vai meio pegando que, os assim, restos da. os restos, justo. Então, quanto mais velha a estrela for, menos metal ela é. Só que, Cara, se tu procurar... uma coisa interessante. Desculpa. Uma coisa interessante é quando a gente vai ver sistemas binários. Geralmente, quando a estrela são sistemas binários, né? Duas estrelas, e aí geralmente, às vezes, tem uma menor e uma maior. Quando a maior está prestes a morrer, a menor ela vai sugando todos os elementos que a maior tinha. E isso é algo muito que tu comentou. Exato. Isso é um ponto muito interessante. Como é que eu vou saber se a estrela é velha ou não? Como é que eu vou saber se ela tá chupando um negócio? A gente tá travando. Tá, tá escutando agora? Sara? Oi. Tá vendo? Bacaninha, tá legal? Tá, só tua cama tá ruim, mas tá bom. Tá, mas tá escutando, né? Tô. Tá, vai, continua. Certo. Então,
Aí, como é que eu vou saber o negócio desse? Não vou saber, porque se ela tem mais elementos, tipo, se ela sugar o hidrogênio, como é que eu vou saber se o negócio ela é rica ou é pobre em metal? Não tem como saber um negócio desse, não, porque ela. Opa, como é que eu vou saber se ela é velha ou não, por exemplo? Não tem como saber, porque ela está sugando elementos de outra estrela. Então, se tu jogar no Google, bem agora, jogar lá no Google escolar, a relação idade-metalicidade, tu vai encontrar uma caralhada de artigos que não vai vão se contrapor, digamos assim. Um vai dizer que existe essa relação, outros vão dizer que não existe essa relação. Não vai dizer que a estrela mais velha. Uns vão dizer que as estrelas mais velhas são ricas em metais, outros vão dizer que estrelas mais novas são ricas em metais. Outros vão dizer que não existe essa relação, outros vão dizer que tem essa relação. Vão dizer que existe uma dispersão. Ou seja, na literatura em si, todo mundo está ali, ó. Não se sabe ao certo. E aí, o que o meu Ainda orientador se diverge, pensou? né? A gente poderia fazer um estudo disso, usando um catálogo chamado Genebra Compregnade, que tem 16 mil estrelas, do tipo F, do tipo G, e uma parcela bem pequenininha de K, certo? E por que estrelas do tipo F e do tipo G são importantes? Porque elas estão em abundância. Existe muita estrela do tipo F e do tipo G. E elas têm uma vida considerável dentro da sequência principal. Então, elas são ótimas para ser estudadas. E eu peguei esses dados, né? E aí eu filtrei eles, porque são 16 mil estrelas e possuem erros grotescos em idade. Um fator muito, muito. Ixi, não acabou de novo. Pronto, travou. Deixa eu ver se Sara voltou. Voltou. Sara, Oi, voltou. tá me escutando? Tô. Pronto, continua. Certo. Então, definir a idade de uma estrela é um processo muito complexo, certo? É muito difícil. E normalmente tem um método muito, assim, muito utilizado na literatura, que é as óquinas teóricas. Eu não sei se tu já ouviu, é um método, assim, muito facinho. Sim, facinho entre aspas, de definir, porque idade estelar é um negócio totalmente fácil e teórico, porque tu não consegue ver, tu olha para a estrela assim, esse aqui é velho ou não, tu não consegue dizer um negócio desse. Porque as coisas, tu não consegue definir. E o que é essas óquinas teóricas? Elas são linhas que conectam as trilhas evolutivas, certo? Onde essas linhas elas possuem a mesma composição química, mas a massa é diferente. Aí, quando tu anda nessas linhas, tu consegue dizer quais são as propriedades estelares que tem naquele negócio ali, em comparação com aglomerados, aquela coisa toda. Então, você define a idade estelar de uma forma teórica. E é muito complicado. Se tu pegar um catálogo, nesse instante, tu vai encontrar que a maioria das estrelas, não vou dizer a maioria, mas assim, boa parte dela tem erros grotescos na idade. Chega de 80% de erro na idade. É um negócio assim, é a mesma coisa de dizer assim, eu não sei a idade da estrela. Caraca. E aí, o que a gente fez foi pegar essas estrelas, separar por estrelas singles. O que são estrelas singles? São estrelas que estão sozinhas, não são estrelas binárias, certo? E quando eu digo singles, não quer dizer que ela não possa ter planetas. Ela pode sim ter planetas, só que ela não tem outra estrela companheira dela. Ou duas, ou três, não tem, certo? E aí eu peguei estrela single, filtrei para estrela single. E aí eu também filtrei para ser um erro menor que 25% na realidade, que aí eu consiga trabalhar uma forma melhor, certo? E aí, o que eu encontrei? Depois, teve outras filtrações também que eu fiz. Depois disso, o que eu botei o gráfico, idade, metalicidade, e encontrei que as estrelas do tipo F, realmente elas decaem com a idade. Quanto maior a idade, menor o metal dela, ou seja, menor a quantidade de elementos mais pesados que o hélio. E aí,
para as estrelas do tipo G, ficou tipo plano, assim, tipo uma constante, sabe? Eu não consegui dizer, entendeu? E aí ficou assim, o que acontece? Aí depois disso eu comparei com... Como? Eu não considerei isso para minha pesquisa. Não, eu não usei isso, porque veja bem, nesse catálogo do Genebra Copenhagen, ele usa as ópticas teóricas, né, já baseadas em outros catálogos, certo? E aí eles eu só usei o único parâmetro que foi o erro que eu usei ali, entendeu? A única coisa que foi usada foi o erro. Então eu desprezei esses problemas do desvio pro vermelho, certo? Voltando, até esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Certo, aí eu fiz esse negócio aí, e então eu cheguei nessa conclusão, e também eu utilizei a distância como parâmetro, para entender como que a relação idade-metalicidade ela se comporta com a distância, certo? O que acontece é que, na verdade, quando eu plotei com a distância usando o plano galáctico, plano galáctico cartesiano, que é o eixo x, y, z, como se fosse, eu transformei das coordenadas esféricas para cartesianas, né? Mas só que no caso dos eixos que a gente chama lá, o ângulo galáctico, não, a latitude e longitude, certo? Eu transformei para esse negócio e para estudar como é que isso acontece. Aí eu coloquei num color map, que é um gráfico onde cada pedacinho dele eu dividi numa área de 100 parsecs, lembrando que parsec é uma medida de distância, onde um parsec é 3 vezes 10 elevado a 16 metros, certo? Aí eu peguei nesse quadradinho, certo? E tirei a média da metalicidade naquele ponto. E aí, quando eu plotei esse negócio todo, menina, simplesmente não ficou claro se a metalicidade ela tem um ponto de início ou, digamos assim, ela não se espalha uniformemente. É como se cada ponto tivesse assim uma dispersão, uma heterogeneidade dentro do gráfico. Ou seja, eu não consigo dizer nada sobre aquilo. E aí, quais são os passos que eu estou fazendo agora? Usando um método estatístico chamado reamostragem bootstrap. Esse método é onde existem pontos dentro do meu gráfico, onde eu tenho poucos valores, mas não tão ínfimos a ponto de zero, mas poucos valores, digamos, até 12 estrelas, digamos assim, uma coisa assim. E eu consigo aumentar a quantidade de população naquele ponto, e então eu posso definir se há um padrão ou não. E a remostragem Bootstrap faz isso, certo? Eu estou usando a ferramenta R para fazer isso, onde eu vou pegar cada quadradinho desse e aí eu vou analisar para ver como é que acontece. Se eu chegar no resultado que realmente existe uma dispersão no meio, então quer dizer que a nossa galáxia aconteceu algum processo que foi um processo tão bruto, tão assim, devastador para a formação da nossa galáxia, que a composição química das estrelas, elas ficaram totalmente dispersas. Existem alguns que acreditam que a nossa galáxia ela foi formada com um choque de outra galáxia, que existia tipo uma galáxia satélite, onde tinha um bem menor e se chocou com a nossa galáxia. E aí virou um rebuliço e aí formou a nossa galáxia, certo? Outros acreditam que as estrelas migraram do centro da parte mais externa para a parte mais interna da galáxia. Enfim, existem várias teorias sobre isso, porque ninguém entende que loucura é essa dessa dispersão entre a relacionalidade e a metalicidade. E é basicamente isso. Muito massa. Sarinha, antes da gente por aqui, tu podia só falar um pouquinho sobre o que é o desvio para o vermelho e o desvio para o azul, que no caso seria o red shift e o blue shift, que a gente vê mais ou menos. Só por alto mesmo, né? Não precisa entrar na parte da espectroscopia, nada. Só para deixar claro aqui para o
Existe um negócio muito interessante. Eu vou explicar isso falando de uma coisa muito interessante, que foi a descoberta do buraco negro. Eu acho muito interessante isso, porque quando foi o seguinte, quando eu descobri o Triângulo do Buraco Negro, eu não me lembro o nome do cara, gente. Você se lembra? Tem alguém aí que sabe o nome do cara? William, Você se lembra? William Herschel? Não, não foi William Herschel, não. Peraí. John Wheeler, não foi ele? Foi. Ele tava tendo um castelo, uma coisa assim. Nossa, Sara tá Foi isso. travando muito. Sara? Certo. Então, o que acontece? Eu vou explicar isso falando o seguinte. Que foi o seguinte. Quando descobriu a primeira vez que disse assim, realmente, tem até uma discussão entre o Wheeler, não sei se tem certeza, não me lembro, que é um cara muito bonitinho, que teve uma discussão com... Ô, rapaz, qual é o nome dele? Deixa eu esquecer o nome da galera toda. Stephen Hawking. E, gente, eu esqueci o nome da galera. Certo, com o Stephen Hawking, que teve o seguinte, eles estavam tendo uma discussão porque eles queriam saber se existia ou não um buraco negro. E aí o que acontece é que eles fizeram uma carta dizendo assim, se o Stephen Hawking tivesse errado, ele ia se admitir que ele realmente estava errado, porque nem ele acreditava na existência do buraco negro. E aí ele descobriu fazendo exatamente esse processo quando ele estava analisando um objeto que ele se aproximava, ficava de uma cor. Quando ele não se aproximava, ficava de outra cor. E aí, nessa aproximação, que ficava de uma cor, ficava vermelho, depois azul, eles não estavam entendendo. E eles nem estavam vendo porque ele estava rotacionando parecia ser um sistema binário, mas não era, não estava vendo outra estrela que eles não acreditavam, certo? Então a estrela se aproximava de uma cor e se afastava com outra cor. E aí eles não sabiam o que diabo era aquilo dali. E foi aí quando Fred Hoyle versus Stephen Hawking, Roger Penrose. É isso aí mesmo, isso Jonathan. Isso Fred foi. Hoyle. Esse negócio E é basicamente isso, né? Que quando... É basicamente isso. Muito legal. Então, Assim, quando se aproxima, quando algum objeto se aproxima, ele apresenta uma cor, e quando ele se distancia, ele apresenta outra cor. Basicamente, é isso Exato. a questão do red sheet e o blue sheet. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Sara. Uhum. Deixa eu ver aqui. Deus me ajude a não coisar. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? A gente vai jogar salsicha. Andrew tá Vocês aí têm já? pergunta? Oi? Andrew tá aí? Andrew tava. Não, aqui onde eu tô, não. Deixa eu ouvir a voz dele certinho pra acreditar. Não. Gente, já que não tem mais pergunta... Ó, o Andrew aí falando. Já que não tem mais pergunta, gente, eu queria primeiro agradecer vocês que estão aqui na nossa live. Agradecer a Sarinha por ter aceitado tão de boas estar com a gente. Foi uma honra poder estar contigo aqui, conversar um pouquinho sobre astrofísica. Tu tirou com certeza a dúvida de muitas pessoas que estavam por aí, que não sabiam muito. E outra coisa também que eu queria falar para vocês é que na próxima segunda-feira a gente vai com o Jonathan. Ou é Jonatas? Gente, eu posso estar falando o nome dele. Como é que pronuncia o nome dele, Sara? É Jonathan mesmo. Jonathan, pronto. Eu tenho medo de falar errado. O que ela tá achando do mestrado? Então, gente, a gente vai ter uma live com ele, que é colega de mestrado também, de Sara. E aí ele vai falar sobre matéria condensada, basicamente sobre materiais 2D. E eu espero vocês na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. E até a próxima. Sarinha, de novo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Não se esqueçam. Quer falar alguma coisa, Sara?
Esse é o seu momento de brilhar, mais ainda. Eu não entendi nada, mas é isso. Tu quer falar alguma coisa, Sara? Hum, Sara, é, não tenho nada. É tá bom. isso. Então, antes da gente finalizar, eu trouxe um livro para sugerir para vocês, já que a gente está falando justamente sobre. Vocês estão escutando? Tu tá entendendo o que eu tô falando, Sara? Tô. Tá, que eu tô comendo aqui. Então, antes de a gente finalizar também, eu queria deixar uma sugestão de livro para vocês, que é o livro, esse aqui, ó. Ele Ah, é tem bem os fininho, livros. sim, bem fininho, é do Stephen Hawking, e é sobre buracos negros. Ele faz, na verdade, ele é duas palestras que ele fez, e ele justamente fala sobre os buracos negros, algo que a Sarinha falou um pouquinho aí, e quem tiver mais interesse também pode adquirir. Ele é bem baratinho, bem bonitinho, bem gostosinho de se ler. E outro também que eu trouxe, É, pode falar, Sara? Bruna, eu também tenho uma sugestão de livro que eu acho que seria interessante, né? Que eu pensei. Mostrei logo o livro que tu vai mostrar aí. Tá. Tem esse daqui também, que é o ABC da Astronomia e Astrofísica. Ele também é muito legal, fala sobre, tem diversos tópicos, como planetas, galáxias, etc. Ele é muito bom, quem quiser também adquirir. E tem outros também que eu vou deixar agora para a Sara para ela falar. Certo. Assim, vou dividir em dois momentos, né? Que os livros que são, tipo, pro início, né? Que falam um pouquinho. Tem um que está em inglês, mas eu acho ele muito bom. Eu não sei se ele tem uma versão em português, que é a Beginning Guide to the Universe, que é o Guia para Iniciantes do Universo, uma coisa assim, do Chase. Esse livro é muito bom, gente. Tudo por Deus, esse livro é muito bom mesmo. Aí tem um outro que é Astrofísica Professor, que deu uma peça dessa The live, Neil que é do deGrasse, né? Tyson. Isso. E aí ele tem capítulos muito bons, bem expressivos do que ele fala, de algumas palavras-chave dentro da astrofísica. E tem o próprio Cosmo do Carl Sagan, que ele trabalha tanto com arte, com filosofia, ele fala da astrofísica. Rapaz, o livro é bom demais dele. Ele fala toda uma evolução. É verdade. Aí eu tenho três livros que quem assim já sabe um pouco de cálculo e que entende um pouco mais de uma física que não está só no ensino médio, que eu aconselho três livros. Tem um livro Introdução à Estrutura e Evolução Estelar, uma coisa assim, do Maciel, que é um livro, ele é muito bom, certo? Só que, tipo, ele te inicia de um jeito que tu fica logo assim, meu Deus, o que é isso? Mas se tu acompanhar ele com outro livro, ele é muito bom também. Ele fala muita coisa mesmo. Tem o livro muito conhecido que é Astronomia e Astrofísica do Kepler. Esses dois livros que eu citei, eles são brasileiros, certo? Esse Astronomia e Astrofísica, ele é grande e ele é muito bom, é explicativo. Porém, ele peca em algumas partes do texto dele em algumas explicações. Ele abre algumas contas, mas tem algumas contas que não abre. Eu me lembro que tem uma parte de transporte de radiação. Não me lembro muito bem se era um capítulo, acho que era de transporte de radiação. Que ele faz uma conta com uma em série que não fica claro para o leitor o que diabo é aquilo que ele estava fazendo. Tanto que Jonathan estava perguntando aí do negócio de ser amiguinhos, eu tinha mostrado para eles a conta que o Kepler fez e ninguém conseguiu entender como é que era essa expansão em série que ele tinha colocado. E aí eu mandei um e-mail para Kepler para perguntar o que foi que ele fez, que ninguém entendeu o que ele quis falar com aquilo ali. E aí ele me respondeu perguntando para a página e até hoje nunca me respondeu mais. E aí, mas de resto, o livro é muito bom. Tem um outro livro também que é indispensável, que é o livro do Chandrasekhar, que é Introdução ao Estudo da Estrutura Estelar, uma coisa assim. Ele é livro em inglês, ele é muito antigo, as páginas são velhas mesmo, assim, aquelas amarelas, são velhas, mas o livro é muito bom. Ele é o único livro que eu vi até hoje que abre as contas com o modelo de politropo de N igual a 5. É o único lugar que tu vai encontrar. Eu acredito, né? Porque eu não fiz uma pesquisa muito profunda na época.
Mas é o único lugar que eu encontrei que realmente fizesse esse cálculo do modelo politropo de N igual a 5. E ele faz bem bonitinho, porque normalmente o modelo politropo é resolvido nos outros números com N acima de 5, ou diferente de 1, 3 e 5, não, minto, de 0, 1 e 5, o 3 ele é feito por cálculo numérico, os outros tu encontra do 0, do 1, mas do 5 eles assim, todos os livros falam assim, deixa a carga do leitor para desenvolver. Só que é muita conta para desenvolver esse negócio. E o único livro que encontrei isso é desse livro do Chama Zero. Então eu acredito que é esses livros aí. Muito bom. E Sara, depois tu me manda essa listinha de livros que a gente vai fazer um post e vai deixar no nosso feed, caso as pessoas queiram ter acesso a eles. Tá? E aí, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui novamente, por terem assistido a nossa live, ter chegado até aqui com a gente. Não se esqueçam de seguir a nossa página. Não se esqueçam de escutar o nosso podcast lá no Instagram. Meu Deus, o que é Instagram? Lá no Spotify, no Google Podcast, no Anchor.fm, a gente está tudo nesse negócio aí, tá? E lembrando que a próxima segunda-feira a gente vai ter uma outra live, dessa vez com o Jonathan, lá da UFC, onde a gente vai falar um pouco sobre matéria condensada, sobre materiais 2D. Vai ser muito legal, muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Sarinha, muito obrigada e até a próxima. Um beijo, gente. Até mais. Tchau.